Pronto, pessoal. Então, esse exercício aí é de dar exemplos. Tranquilo? E como eu disse, alguns desses exemplos serão possíveis, outros serão impossíveis. Tranquilo? Bom, primeira observação sobre esse exercício que eu falei, esse exercício sempre como um conceito, tá? A primeira observação é que eu gosto do exercício de dar exemplos, porque em geral a gente trabalha com o exercício de fazer coisa, resolva. E esse exercício de dar exemplos você pode inventar coisas, né? Então eu acho que é legal, em vários contextos, a gente poderia fazer exercícios como esse, inclusive na educação básica, beleza? E esse exercício aí, vocês vão perceber, ele tem um direcionamento. Os exemplos são pensados para chegar a um determinado lugar. Porque assim, alguns exemplos são possíveis e outros são impossíveis. Esses que são possíveis é só para você dar um exemplo. E os que são impossíveis, cada um deles corresponde a um teorema, na verdade. Beleza? Que é porque que aquilo não é possível. Tá legal? Então a gente vai construindo alguns teoremas nesse exercício aí em determinada ordem. Tá legal? Então vamos lá. Esse primeiro aí. Vamos fazer esse primeiro. E aí depois eu vou botar o próximo slide, deixar vocês pensarem um pouco no próximo, tá? Mas nesse primeiro, vocês acham que isso é possível ou impossível? Uma sequência convergente e não limitada. Ela pode convergir e não ser limitada? O que vocês acham? Colocar esse modo de demonstrar. Eu acho que sim. Aquele exemplo que você tinha botado, né? Qual? Sobre aquela canetinha que você falou. Posso apagar essa aqui? Isso aqui? Sobre N. Qual exemplo? Meio, um terço, um quarto. Um sobre N. Ela está limitada de 1 e 0. Na minha concepção não pode ter porque não teria quadro superior nem inferior para ele convenir. Quem Tem mais? que pensar em outra maneira, mas... E essa aqui está limitada, tá vendo? E aí? Concordo com o Pedro? Ou alguém acha, consegue pensar num exemplo? Uma sequência convergente não limitada? Veja bem, se ela é convergente, ela está se aproximando de algum limite. Beleza? Então, para N suficientemente grande, vai estar perto daquele limite. Beleza? Então fica limitado. Alguém Vai ter certo limite. consegue pensar num exemplo disso? A minha visão alcança essa questão do limite, mas se ela converge, ela vai convergir com o valor. Então ela tem digamos assim, um ínfimo, né? Sim. A cota inferior. A minha dificuldade é quanto a superior, né? Tá, então olha só. Vou fazer o seguinte. Se ela é convergente, então existe um limite, beleza? Então vamos escrever, vamos chamar esse limite de A, tá beleza? Tá? Então olha só, o que é a definição, vamos supor que ela seja, supondo que ela seja convergente, o que a definição de limite diz? Já vou botar aqui que esse é impossível, tá? Certo? Agora, por que é impossível? O que a definição de limite diz? Que para todo epsilon, beleza? Se eu escolher um epsilon qualquer, eu vou ter xn menos a menor do que epsilon,
para todo n maior ou igual do que algum n0. Beleza? Quer dizer, existe um n0 tal que isso aqui acontece. Alguma dúvida? Tranquilo? Certo? E isso vale para todo epsilon. Concorda? Beleza? Então, repara, essa parte aqui está limitada. Tranquilo? Porque isso aqui é a mesma coisa que dizer que xn fica entre A mais epsilon e A menos epsilon. Alguma dúvida? Tá de boa? Então, essa parte aqui está limitada, concorda? Tá beleza? Bom, e aí, nessa demonstração, o que vai acontecer? Isso aqui não vale para... Isso aqui vale para todo epsilon. A definição de limite diz isso, tá de boa? Só que para manter isso aqui limitado, eu não preciso isso para todo, basta um epsilon. Então eu vou escolher o epsilon mais simples do mundo, que é epsilon igual a 1, tá? Que normalmente a gente faz isso. Mas poderia ser qualquer epsilon, tá? Qualquer valor que é meio, 5. A questão é, eu vou fixar o epsilon. Ao fixar esse epsilon, eu consegui que essa parte aqui fique limitada entre essas duas cotas superiores. Inferior e superior. A menos 1 e A mais 1, tá? Beleza? Só reparando que esse 1 aqui é completamente... Poderia ser qualquer número. Tá legal? Certo? Beleza? Só que eu não consegui prender, ou seja, limitar a sequência inteira aqui, concorda? Porque isso aqui não vale para todo n. Isso aqui só vale para n maior ou igual que n0. Tá de boa? Esse n0 é algum valor lá fixado, algum valor que depende desse epsilon, tá? Por exemplo, pode ser 100, tranquilo? Então, para todos os termos correspondentes aos índices de 100 em diante, a sequência está presa aqui dentro. Tá beleza? Agora, o resto não está preso. Como é que eu prendo o resto? Faz de conta que esse N0, o epsilon eu posso fixar, tá? O N0 não, porque o N0 depende do epsilon, não sei quem é. Mas vamos supor, só hipoteticamente, que o N0 seja 100. Tranquilo? Então, se eu pegar N de 100 em diante, os termos estão presos ali. Tá legal? Entre A menos 1 e A mais 1. E os outros, que não estão aqui dentro, como é que eu sei que eles ficam limitados também? Alguém tem alguma pista? Utilizando o meio de um epsilon? Não preciso de nenhum epsilon para aprender. Quem são os outros termos? Mas eu preciso prender os outros? Se esses Preciso. estão presos já não está suficiente para ser limitado? Então, tá suficiente, mas por quê? A questão é essa. Vamos fazer um desenho aqui, ó. A questão é, a resposta à pergunta dela é sim. Mas por que sim? Por que isso é suficiente? Aquele negócio de se um grupo menor divergiu, de cima teria que divergir também, seria isso? Mas é um grupo, não é só menor, ele é muito menor, na verdade. Porque olha só, eu estou prendendo aqui os índices maiores do que 100, maiores ou iguais a 100. Quem são os que não estão aqui dentro disso? De 1 até... Isso. De 1 a 99. 1 por causa do epsilon? Não, Não, porque é igual a 1. igual ao primeiro. Natural. Naturais. De 1 a 99. Mas qual é a diferença dos índices de 1 a 99 e dos índices de 100 adiante? E os 99 acabam. Exatamente, 1 a 99 acabam. Então, por que os outros índices estão limitados? Porque eles são em quantidade finita. Um conjunto finito sempre é limitado. Beleza? Tranquilo? Então, xn, o conjunto dos xn tais que n é menor do que 100,
é finito. Então, esse pedaço aqui é limitado, esse pedaço é limitado. Então, a sequência inteira é limitada. O desenho é esse, olha, eu tenho um A aqui, aí eu peguei epsilon igual a 1, tranquilo? Certo? Então, para n maior ou igual que n0, fica todo mundo aqui dentro. Só com esses que eu tenho que me preocupar. Porque esses daqui são infinitos, mas eu prendi eles ali dentro. O resto é finito. O resto são só alguns que ficam aqui fora. Beleza? Então, um conjunto finito sempre é limitado. Porque o conjunto finito, eu sempre posso pegar o menor elemento e o maior elemento. O conjunto infinito é que pode não ser limitado. Não entendi a parte que você botou os três tracinhos depois. Esses três tracinhos por exemplo, x1, x2, x3. Entendeu? Faz de conta agora, em vez de 100... Isso diz é um conjunto finito de naturais, né? Não, um conjunto finito de reais. De reais. Que estão associados a um conjunto Os finito índices de índices. Os índices que são naturais. São naturais, né? Faz de conta aqui agora que o n0 é igual a 4, tá? Só para o desenho ficar factível. Certo? Então, todo mundo que está associado a n maior ou igual a 4 está aqui dentro, beleza? Certo? Então, quem é que está fora? Quem está fora são só aqueles que estão associados, vou escrever assim, ó, aqui são os xn com n maior ou igual a 4. E aqui são os xn com n menor do que 4. Só que quem são os xn com n menor do que 4? x1, x2 e x3. Acabou. Hã? Bota x1, x2, x3. Acabou. Não tem como se não ser limitado. Beleza? Que aqui é 4. Se fosse 100, da mesma forma. Seria de 1 a 99. Se fosse 1 milhão, também. Mas um conjunto finito... A questão é essa. Essa parte infinita, né? Eu só tenho que me preocupar com a parte infinita, que, como eu falei, a gente chama de rabo da sequência. Beleza? E aí, pessoal? Ficou de boa isso ou não? Sim. Esse menor que eu ali é porque a gente escolheu um. Poderia ser 2, não importa. Vou até botar aqui só para ficar. Beleza? Aqui seria 2 também. O que importa é que eu vou fixar um epsilon. Tá? Quando você diz que não importa, que independe do xn que você colocar? É porque na verdade é o seguinte, eu preciso de um epsilon para prender esses termos aqui, entre A menos epsilon e A mais epsilon. Mas para isso eu não preciso de todos os epsilons. Eu preciso de um. Então, como a definição de limite me diz que isso vale para todo epsilon, entendeu? Eu posso escolher um epsilon. Eu posso dar esse Bom, então aí tem essa definição escritinha. Agora vamos ver esses aí. Beleza? Esses aí eu vou deixar vocês pensando um pouco. Então, na verdade, é o seguinte. Vamos fazer... os que forem possíveis é para dar um exemplo. E os que forem impossíveis é para pensar numa justificativa. Tá? Não precisa se preocupar muito com as justificativas dos impossíveis, não. Basta um exemplo. Os que forem possíveis, basta um exemplo.
Ó, esses aí tentem só pensar se dar o exemplo e pensar se é impossível. Depois a gente pensa na justificativa dos impossíveis. É possível, por exemplo, uma série sobre focadas elementais. Claro. Uma série ou uma sequência? Sequência. Claro. Menos uma levado a N. Menos Eu pensei numa sequência onde, se casos N forem pares, vai retornar o valor 0, se forem ímpares, né, vai retornar o valor 1. O item B. Perfeito. Você vai tirar o 0. É só um exemplo, pode ter vários exemplos, é só um. Então, para o item B, serve esse que o Pedro falou? Todo mundo concorda? Para os N pares, ele vai associar o valor 0, para os N ímpares, vai associar o valor 1. Mike Hens, isso aqui é o que? Ela vai estar limitada, mas vai dividir infinito. É o que o Pedro falou aqui. Fala de novo. Para N par vai associar o valor 0 e para N ímpar vai associar o valor 1. Vai ficar alternando. Mas é Ela é limitada, mas ela diversa. Basta colocar um valor maior igual negativo, mas um módulo maior igual a Posso apagar isso aqui? Pode apagar essa aqui? menos 2, por exemplo, elevado a N. Não, mas essa aí também não é limitada, que essa tende a infinito. Ele tende a infinito. Mais ou menos Então, para o item B, o Pedro sugeriu essa aqui, ó. Por exemplo, isso aqui. Beleza? Então todo mundo concorda que esse exemplo serve para o item B? Que ela é divergente e limitada. Ela está limitada entre 0 e 1. Tá? O que eu botei ali foi esse, que é da mesma categoria desse aqui, tá? Porque esse basta ficar oscilando entre dois termos. Menos 2 elevado a N não é limitado. Porque vai ser 4, menos 8, ela vai... A letra C pode ser a mesma. Isso, a letra C. Pode ser essa mesma. Pode ser a mesma, todo mundo concorda? A mesma daria, né? Ou essa aqui também. Aqui também. Só pegar um N par Tem alguns que servem de exemplo para várias coisas, tá? Essa dali serve para ser É só um. Se ficar... Posso dizer que ali menos 1 elevado a 2N seria essa subsequência de conversa? Sim, isso. Porque seria só dos pares. Ou só dos ímpares. Menos 1 elevado a 2N mais 1. Convergente com uma subsequência divergente. Você acha que é possível isso? Pensem aí um pouco.
Eu acho que não rola porque seria uma, a subsequência seria uma própria parte da sequência. Sim. Se toda ela tiver. Se ela toda converge, Faz sentido. Mas eu escrevi. Existe. Exatamente isso. Agora a próxima. Pensem aí, que eu estou ajeitando o negócio aqui. Pensem nessa aí. É o próprio exemplo. aí pode ser o exemplo B de novo. Tá certo, o exemplo veio de longo certo. Deixa eu só ajeitar um negócio aqui. Você vai ser para dois N's. O quê? Aí pode ajeitar aí com bastante calma. Não tem problema. Tá. Calma aí, rapidinho. Isso aí. Acho que foi assim. Eu falei em 2019. Beleza, então o item é menos 1 elevado a n também, tá? Próximo, pensem agora nesse aí. E aí? Qual? O F? Por quê? Isso, todo mundo. Também mostrou a sequência convergente vídeo. É o mesmo argumento da outra, todo mundo concorda com isso? Eu já estou acelerando talvez, mas ela está certa. Tá? É porque, veja bem, se a sequência toda tende a infinito, não pode um pedaço dela convergir. Tá? Beleza, pessoal? Todo mundo tá de boa, é isso? Eu quero chegar ao final, quer dizer, isso é muito emocionante. Respira, Vitor. E o próximo? Mas pode que o povo ficar relax. E o próximo? Ué, é possível até esse daqui, ó, do N, por exemplo, Mas esse não tende a esse infinito. não tem infinito. Divergência É infinito possível, como... eu acho que é também. Então qual é o exemplo? Divergência infinito com uma sequência limitada. Poderia ser esse? Não, porque essa aqui não tende a infinito. Só uma subsequência dela que tende a infinito. A sequência toda não tende a infinito. Ah, sim. Porque tem um pedaço dela justamente que está no zero. E aí? O que, Maria? Mas e se qualquer um? Qual? É legal pensar em contra-exemplos. Fala, aquela qual, Gabriela? Menos 1 elevado a n não tende a infinito. Ela diverge, mas não é infinito. Menos 2 elevado a n. Essa tende a infinito. Tende a infinito ou não? Sim. Não, ela tem uma subsequência que tende a mais infinito e a outra tende a menos infinito. Ah, sim. Para os dois lados e o mistério. É. Todos que tiverem no meio não. E se botar um
2n. Aí ela tende a infinito. Onde? Lá em cima. Aí ela vai tender a infinito. Então. Mas não tem uma subsequência limitada. Agora sim. Tá. Eu vou falar. E aí? Então, é isso. É a mesma história. Se ela vai a infinito, quer dizer que a sequência toda vai a infinito. É o mesmo argumento do anterior, e daquele do slide anterior também. É porque senão eu limitar o infinito. Então, isso ajuda a pensar, porque repara, esse exercício ajuda a pensar em outras coisas também, que não são enunciadas. Porque repara só, essa aqui não tende a infinito, porque justamente porque ela tem um pedaço que fica limitado. Para ela tender a infinito, esse pedaço ímpar aqui fica limitado. Mas para tender a infinito, ela toda tem que tender a infinito. Fala. Eu estava pensando na própria definição do infinito, né? Porque se você pegar uma parte dele, ele continua sendo infinito. É igual a parte de si mesmo. Então, tem que pensar também como tu fala. Tem um negócio que é muito gigantesco. E você não consegue limitar um negócio muito gigantesco, então não tem como limitar. Então, isso ajuda a pensar em várias coisas. Beleza, pessoal? Tá vendo como é legal o exercício de dar exemplos? Que é isso, você pode inventar coisas, assim. E essa coisa de pensar em contra-exemplos também é muito legal. E o próximo? Limitada e monótona. Só N. Sim. Um 1 sobre N. É mais fácil de todos. Ou 1 elevado a n. 1 elevado a N é constante, mas é uma Mas né? Mas aí também ela fala 1 logo. Pode botar x igual a 2, por exemplo. Também serve. E a próxima? Monótona e divergente. Pensem aí, que eu estou ajeitando aqui. Estou ajeitando porque a animação ficou ruim. Vai, pense aí, que eu já vou acabar. XN igual a 2N, por exemplo. XN igual a 2N. 2n. Vai crescer. Tá certo. Calma aí. Aí pode. Você botar só ele. Eu faço elevado ainda. Também, básico. Ah, eu sei que eu sou básico. Mentira. Peraí. Calma aí. Pode ser 2N. Pode ser o próprio N, né? Mas 2N também serve. N ao quadrado. Beleza? Tá de boa? Os quadrados, sequência dos quadrados. Tá? Pronto. Sequência Próximo. dos ímpares. Eita! Você gostou mesmo? Mas calma, já vou entender onde nós estamos indo. Próximo, esse aí. Tá. Limitada, monótona e divergente. Mas como que limitar a divergente? Limitada e divergente pode. Menos 1 elevado a N. Já apareceu esse. 1 elevado a N sobre N elevado ao quadrado. 1 sobre N. Quem tá uma Mas essa é convergente. Que essa tende a 0. 1 sobre N ao quadrado tende a 0, beleza? Que é tipo assim, 1/4, 1/9. Mas rapidinho, olha só. Limitada e divergente já apareceu, tá? Só foi o item que foi o menos 1 elevado a N, foi aquele que o Pedro tinha falado. Esse aqui serve, esse aqui não. Esse aqui. Beleza? Ou menos 1 elevado a N.
Agora só que acrescentou, limitada, monótona e divergente. Eu acho que não tem como. Até mesmo respondeu limitado com nota que era uma constante. Mas aí não é divergente. Não, então, mas aí eu acho que você tem que. Eu acho que limitado e monótono, eu acho que não tem como ser só constante, não? Tem alguma outra maneira? Tem. Limitada e monótona tem, mesmo essa aqui. Não, essa aqui não é monótona. É 1 sobre N. É limitado e monótono, só que é convergente. Entendeu? Olha só, calma. Então, limitada e monótona pode ser 1 sobre N, por exemplo. Só que é convergente. Limitada e divergente pode ser menos 1 elevado a N. Beleza? Tranquilo? Monótono e divergente também já apareceu, que foi o anterior, xn igual a N. Todo mundo está acompanhando o que eu falei? Se eu pegar duas dessas três condições, todos são exemplos que já apareceram, tá? Limitado e monótono já apareceu, limitado e divergente já apareceu, monótono e divergente já apareceu. Pode fazer a gente dizer que é uma composição de Não sei. Agora, essas três coisas juntas, pode ou não pode? Parece até a interseção do quarto em 3, né? O quê? Parece até a interseção do quarto em 3, né? Sabe uma coisa que eu acho legal? Porque assim, a gente está pensando só em palavras e em fórmulas, mas eu gosto de pensar desenhando, entendeu? Sim. E aí eu vejo que tem duas maneiras de desenhar. Ou que nem você já fez, você pega a reta real e vai desenhando os pontinhos das sequências e vê o que está acontecendo. Ou você poderia fazer um gráfico. Você põe na parte de baixo 1, 2, 3, 4 naturais. Você pode fazer um gráfico ou em cima. E aí você vai marcando os pontos. Isso. E aí você vê o que acontece para cada caso, entendeu? E aí você vê nesses desenhos quando é convergente, quando é divergente, quando é monótono, quando é sei lá. E aí eu acho que fica muito melhor pensar assim, que desenho eu vou dar, por exemplo, do que ter que pensar numa fórmula, entendeu? E aí o exemplo do negócio que vai me levar a criar a fórmula. Então, olha só, você pode pensar no gráfico. Como seria o gráfico de uma sequência? Por exemplo, essa 1 sobre N. Como é uma função com domínio em R, o gráfico dela são só pontos isolados, tá? Domínio em N, desculpa. Aqui, eu do eixo horizontal, eu colocaria só os números naturais. Então, o gráfico seria assim, só pontos isolados, tá? Mas, então, e esse aí? Vocês acham que é possível ou impossível? Por exemplo, aí pensa na definição de limitado no gráfico, entendeu? Aí no limitado significa que eu vou fazer um corte em cima, um corte embaixo e vou ter que ter todos os pontos ali nessa faixa. Todo mundo entendeu o que ele falou? Todos os pontos têm que estar dentro de uma faixa. Isso então, por exemplo, aí a primeira condição é os pontos têm que estar na faixa. Os pontos têm que estar na faixa. Aí, uma faixa. mas aí se eu tenho que subir, não vai ter como o quê? Divergir. Certo. Exatamente. Se eles estão dentro de uma faixa e tem que subir e crescer, não tem como divergir. Porque para divergir, ele tem que sair dessa faixa. E não pode. Não pode. Então é impossível, vamos aguardar. Acho que tá. Aguardar porque a gente vai demonstrar depois, que é uma demonstração um pouco mais longa, tá? Mas o desenho ficou legal. Ficou. Isso aí é um teorema, então, que é toda sequência limitada e monótona é convergente. Beleza? Então, a sugestão do Arthur ajudou a pensar. E para mim sempre tem que desenhar para pensar. Sim. E o outro? Para divergir tem que estar dentro de duas retas horizontais. Isso, do gráfico dela, né? Se pensar assim. Não, para ser limitada. Todo mundo acompanhou o raciocínio? Para ser limitada tem que estar dentro de uma faixa horizontal. Se ela é monótona, ela vai fazer assim ou vai fazer assim. Então não tem como divergir. Tá legal? Se ela é monótona, eu posso ir mudando as faixas assim. Isso. Tá, e o próximo? E o próximo? Então guardem, vou até anotar aqui, ó.
Isso aí é um teorema. Caraca, eu acho que Não vou anotar ali. Tá numa nota, né? exatamente. Aí eu E eu nem olhei no página. Eu acho que ele falou do divergente. Isso, tá certo. estamos pegando o jeito. Teorema do... Eu não sei como ser. Beleza? E o próximo? Acho que sim. De novo aquela 0,1 pode ser. 0, pode. Exatamente. Beleza? 0,1. Eu estou vendo 0 elevado a n, é menos trabalho escrever, mas no 0,1 certo, tá? Basta qualquer coisa que fique oscilando entre dois números, tranquilo, tipo 1, 3, tá? O problema de PowerPoint é que eu já estou roubando, por exemplo. Eu vi um espaço que você deixou. Eu pensei que você não tinha Muito longe. Esse é impossível, porque dá muito espaço. Mas é porque esse é um Então, desse é, o zero de novo. É, o zero de novo. Beleza? Agora o último. Olha o espaço. Cadê? Pronto, vai. Esse aqui é o último. Sendo que a gente ficou devendo a demonstração desse teorema aí. Convergente não monótona e com uma subsequência monótona. Convergente não monótona e com uma subsequência fácil. Menos 1 elevado a n vezes 1 sobre n, podia ser? Sim. Olha só. Eu nem pensei, eu estava raciocinando ainda. Adiantei então, ó. Menos 1 elevado a n sobre n, tá? Como é essa sequência? É tipo 1 sobre n, só que ela fica oscilando no sinal. Então ela vai ser meio menos 1/3, 1/4 menos 1/5. Então ela tende a zero, beleza? Porque tanto de um lado como do outro está se aproximando de zero. Só que ela está se aproximando de zero de uma maneira não monótona, que ela está pulando. Tá de boa isso? Sim? Beleza? Tranquilo? Ah, esse aí, que é o último. Pensem aí um pouco nesse. Enquanto eu vou no banheiro. Sim. Vai ser difícil, hein? Você vai limitar aquilo. Tá dentro da faixa, né? Vai ter que converter. A não ser, que ela seja o N. Não, pera, não. Mas aí vai ser convergente. É a última. O que passa? Poderia ser isso. Eu acho que Aqui vai ser tudo depois que pode, né? Exatamente. C7. Não cabe mais o curso Bolsonaro preso, galera oficial. Ai, que delícia. Não só ele, como o Heleno, que ele para de hoje, tudo, eu passei, filha da puta. Tem
mais um meteu o pé, né? Aquele Ramagem meteu o pé. A Ramagem fugiu. A Ramagem fugiu para os Estados Unidos. Aí, ó, ou é um, ou é outro. Gente, não para de vacina. Esse daí não é mentira. O carinho as pessoas com falta de ar, não sei o que, ainda tem gente com falta de filha da puta. Sinceramente, tem alguns tipos. Eu falo isso aqui, eu nem com puto, Olha, eu tenho água aqui olha só, esse último aí, quem Eu acho que é vai possível também. Eu também acho que não é possível. Porque, por causa daquele negócio da faixa. Sim, olha, foi bom, viu? Então, ó, a maneira que eu estou pensando é, você está dando esses bloquinhos aí, essas peças de ferro. O negócio é um, aí você tem que ver se encaixa ou não. Então, por exemplo, no N ali, uma peça é o convergente, a outra peça é o não monótono, a outra peça é uma subsequência não monótona. Para cada peça eu penso um desenho, aí eu vejo se os desenhos se encaixam. Se encaixar e der certo, eu ponho os pontinhos lá e ficou. Legal. Eu tô querendo entender esses desenhos dele. Não, porque olha só, no desenho. Se é limitado, tem uma faixa. Só que se não... Isso são as peças que ele está falando. Se é limitado é a faixa é uma peça. Se não tem convergência, quer dizer que a gente teria uma outra peça que extrapolar essas duas aqui. Então ele não consegue juntar essas duas. Elas não encaixam. Elas não encaixam. Diferente da outra que ele falou ali. Se é limitada, então tá aqui. Se é monótona, ela fica assim. Essas duas encaixam. Nenhuma extrapola a outra. Ele não, provar o desenho, gostei do dela. Isso é uma prova mesmo, né? A condição é ser limitada e sem uma subsequência convergente, é isso? É. Tá, essas são as duas condições. Isso. Porque se ela é limitada, chega uma hora que ela tem que convergir para o valor, né? Isso. Um pedaço dela tem que convergir. Tipo assim, essa menos 1 elevado a n. Ela é limitada. Ela inteira não converge, mas uma subsequência pelo menos tem que convergir. Porque ela não tem para onde fugir. Essas são as peças, porque ela está dentro da faixa. Ela não tem para onde se espalhar, então ela tem que se acumular em algum lugar. A ideia é essa. O próprio menos 1 elevado a n serve. Se eu colocar 2n, isso. eu vou ter que ter alguma coisa ali que ou encaixe em cima ou embaixo. Né? E isso. Tá, e isso é outro teorema que a gente vai demonstrar agora. Quer dizer, pelo menos vai começar hoje ainda. Que é a negação disso aí. Então, esses dois teoremas que emergiram desses exercícios, tá? E como eu falei, o exercício foi pensado para a gente chegar a esses teoremas, tá? Esse segundo aqui é conhecido como teorema de Bolzano-Weierstrass. Beleza? Mas como eu falei, eu acho esses nomes ridículos, eu vou dando só por curiosidade, porque ele é conhecido como teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Esse segundo que está associado com esse item ó, beleza? Que é toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Não pode ter uma sequência limitada que não tenha subsequência convergente, beleza? E esses dois teoremas são teoremas que apareceram naquele último slide da aula de ontem, ou seja, eles são equivalentes da completude também, eles dependem da completude, beleza?
Então vamos demonstrar aquele primeiro lá. Posso apagar agora aqui? Vou começar não sei se vai dar tempo de terminar a demonstração dos dois, tá? Mas eu vou começar. Hã? É tão longo assim. Não, não é. Mas eu vou começar. Pode apagar aqui? Olha só. Então, botar a demonstração daquele primeiro teorema lá, tá? Vamos lá. Repare que eu vou... Esse teorema tem duas hipóteses, tá? Que a sequência é limitada e que ela é monótona. Tranquilo? Prestem atenção em como eu vou usar essas duas hipóteses. Beleza, pessoal? Posso fazer a demonstração? Tá? E depois, a gente vai usar esse primeiro para demonstrar o teorema de Bolzano-Weierstrass. Tem muitas maneiras de chegar no teorema de Bolzano-Weierstrass. Eu vou usar uma, que eu acho bem legal. Tá? Enfim, mas vamos lá, fazer o primeiro. A demonstração do primeiro é mais técnica, porque eu vou pegar assim, seja xn uma sequência limitada e monótona, digamos não decrescente, tá beleza? Certo? Por que eu estou dizendo digamos não decrescente? Tá? Esse termo digamos, no jargão de demonstrações matemáticas, ele quer dizer sem perda de generalidade. Tranquilo? Porque veja bem, bom, quando eu faço uma demonstração, eu não posso perder generalidade, tá? Eu não posso assumir algo que é mais particular do que a hipótese, por exemplo, determina. Tranquilo? Então, uma sequência monótona pode ser ou não crescente ou não decrescente. Tranquilo? Porque estritamente crescente e decrescente são casos particulares disso. Então, toda sequência monótona é ou não crescente ou não decrescente. Está de boa? Certo? Então, se a hipótese está colocando que eu tenho uma sequência monótona, a princípio, se eu suponho que ela seja não decrescente, eu estaria perdendo generalidade, tá claro? Porque não decrescente é mais particular do que monótona. Só que, por que eu não perco generalidade? Porque o outro caso é análogo. Tranquilo? Fala. Por que não falar crescente e decrescente e falar não decrescente? Porque crescente e decrescente eu não abarco todas as sequências monótonas. Eu posso ter uma sequência monótona constante, que ela não é crescente ou constante num pedaço dela, entendeu? Uma pergunta boa. Isso, exatamente. Todo mundo entendeu? Pergunta do Giovanni. Beleza, pessoal? Agora, toda sequência por quê? É verdade que toda sequência monótona ou é não crescente ou não decrescente. Agora, não é verdade que toda sequência monótona é estritamente crescente ou estritamente decrescente. Posso ter uma sequência monótona que não seja nenhuma das duas coisas. Você vai trabalhar com os dois casos? Não vou trabalhar com os dois casos. Exatamente por isso que eu uso esse digamos. No final tem que escrever analogamente se fosse não presente. Digamos que basta um exemplo que vale, né? Basta um exemplo que o outro vai valer também. Basta um caso que o outro é análogo. Mas isso, eu só posso escrever isso quando eu tenho dois casos ou mais que os outros que eu não vou demonstrar são análogos. Entendeu? A rigor eu teria que fazer isso que a Maria falou, mas eu não faço não. Por
Porque, entendeu? Porque se eu falo de gama, eu já estou sabendo, já estou sinalizando Na isso. sua cabeça. Eu acho muito difícil. Que no final teria só que escrever assim, analogamente para não crescente. Teria, ela tá certa, tá? Certo? Só que eu acho muita burocracia. Mas olha só, vamos lá. Vamos lá. Então, veja bem, o que vai acontecer aqui? Se essa sequência é não crescente, tá? Não crescente quer dizer que ou ela, não decrescente, desculpa. Quer dizer que ou ela está crescendo ou ficando constante. E eu estou dizendo que ela converge, beleza? Quem é esse limite dela? Por exemplo, vamos pegar um caso mais conhecido, que não é esse, que é 1 sobre n, que seria o caso ao contrário, que ela está decrescendo, ela não crescente. Ela converge para zero. Esse zero é o que desse conjunto desses termos aqui? Mas além de ser o limite, ele é o que? Do conjunto do 1 sobre n? O ínfimo. Beleza? Então, o limite dessa sequência vai ser quem? Não, o ínfimo não, porque ela não... Ela é não decrescente, ela seria o supremo. O supremo, tá? Que eu sei que esse supremo existe porque essa sequência é limitada. Tranquilo? Então, como xn é limitada, existe A igual a o supremo dos seus termos. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então, repara que é nessa passagem aqui, quando eu afirmo que existe o supremo, beleza? Nessa passagem aqui que eu estou usando a completude, porque eu estou usando a propriedade do supremo, que todo conjunto limitado superiormente tem o supremo, né? Se ele é limitado, quer dizer que é limitado inferiormente e superiormente. Então, quando eu afirmo que existe o supremo, eu estou usando a completude, tá? Que é aquele teorema lá que a gente viu já sobre a completude. Tá de boa isso? Tranquilo? Certo? Bom, agora eu vou, o que eu vou mostrar é que esse A aqui, que é o supremo, também é o limite dessa sequência, tá certo? Então o meu objetivo é mostrar que esse A é o limite, porque repara, a tese é que existe um limite. Todo mundo, beleza? Certo? A tese é que ela é convergente. Dizer que ela é convergente é dizer que existe um limite, tá de boa? Certo? Então, eu tenho que aplicar a definição de limite, tá? Para aplicar a definição de limite, eu tenho que mostrar que para todo epsilon, blá blá blá, aquele negócio acontece. Para mostrar isso, eu vou pegar seja epsilon maior do que zero. Quando eu escrevo isso, eu estou dizendo que esse epsilon é arbitrário, tá? Então, o que eu vou mostrar agora é algo que vai valer para todo epsilon. Tá beleza, pessoal? Na sequência 1 sobre n, esse sub seria 1. Tá? Seria, mas no caso eu não pegaria esse sub, eu pegaria o ínfimo. Porque o limite é zero, o limite é o ínfimo, que é o caso análogo a esse, entendeu? O sub seria 1, mas o sub não tem nenhum papel relevante nesse caso. Entendeu? Como a sequência 1 sobre n é não crescente, então ela converge para o seu ínfimo. Beleza? Todo mundo visualiza isso? Ela é não decrescente, ela está convergindo para o seu supremo, que ela está fazendo aquela faixa lá que o Arthur falou. Ela está fazendo assim, ó. Então, qual é a faixa mais justa? É a menor cota superior, que é o supremo. Todo mundo acompanhou o que eu falei? Está falando dos desenhos assim, o limitado é que tem um teto e um chão. Isso. E aí, se você acrescenta a possibilidade dela ser monótona, então você está falando é que o teto e o chão vão se encontrar. Se você
tem como ir apertando quando você quiser. Uma hora vai chegar. Isso vai ser a sanduíche do negócio. Beleza, pessoal? Tá tranquilo essa coisa do super aqui? Tá. Agora eu vou usar aquele lema sobre o Supremo que a gente demonstrou ontem. Foi ou não foi? Ontem, que a gente usou para demonstrar a propriedade arquimediana, eu falei que ele serve para um monte de coisa. Ele vai servir de novo para isso aqui, tá? Então, eu sei que esse A aqui é o Supremo, beleza? E eu sei, e eu peguei um epsilon qualquer. O que aquele teorema me diz? Que existe um elemento do conjunto que está entre A menos epsilon e A. Todo mundo concorda? Beleza? Aplicando aquele lema lá. Então... Tá. Professor, depois tem como colocar um exemplozinho de série sequência não limitada de decrescente, só para visualizar isso. E decrescente? Não decrescente. Menos 1 sobre N. Que tende a zero, no caso zero é o supremo dele. Beleza? Tranquilo? Que ela vai ser igualzinha a outra, só que pela esquerda do zero. Então, beleza, pessoal? Então, aplicando aquele lema. Tranquilo? O que o lema diz? Se eu tenho um supremo de um conjunto e eu tenho um epsilon, eu ando um epsilon para a esquerda, eu encontro um elemento do conjunto ali, tá de boa? Certo? Que eu falei que não tem vácuo. Exatamente, não tem vácuo. O supremo está colado no conjunto. Tá de boa isso? Então foi isso que eu escrevi aqui. Eu peguei um epsilon maior do que zero. Então existe um N0 que vai estar associado a um XN0, que é um elemento do conjunto, beleza? Tal que isso aqui acontece. Ele está entre A menos epsilon e A. Tá de boa isso? Tranquilo? Alguma dúvida? Agora, olha só, se eu estou dizendo que esse elemento aqui está entre A menos epsilon e A, eu já sei que para esse elemento, a distância dele até A é menor do que epsilon, tá de boa? Porque ele está assim, ó, o A está aqui, o A menos epsilon está aqui, o XN0 está aqui. Não é XN mesmo? É A. É A, né? Não? Onde? Menor ou igual a. Desculpa. Ah, tá. Aqui A. Beleza, pessoal? Eu estava falando lá e tá? Eu ia perguntar se o XN era para algum lado ou XN. Você vai generalizar tudo que eu botou XN. Beleza, pessoal? Tá de boa? Então o desenho é esse, tranquilo? Certo? Tá beleza isso? Tá. Então tá quase acabando, porque agora é o seguinte. Na verdade, é isso aqui que eu quero. Só que eu quero isso aqui não apenas para o XN0. Eu quero que isso valha para todo N maior ou igual que N0. Beleza? Por enquanto eu só consegui isso para o XN0. Mas eu quero isso aqui para todo Xn com N maior ou igual que N0. Por que, como é que eu vou conseguir isso? Por que isso vale? Porque qualquer derivado xn0 vai ser com certeza maior do que A menos epsilon e vai ser menor do que o supremo. Mas por que vai ser menor do que A menos epsilon? Porque eles vão estar onde nesse desenho aqui? Mas por que eles vão estar depois? Ela é não decrescente. Porque ela é não decrescente. Mas além disso é um motivo. O outro é porque ela é não decrescente. Porque aí eles vão estar para cá. Então é essa, porque por enquanto eu não usei essa hipótese não decrescente, eu só usei a hipótese ser limitada. Entendeu? Beleza? Certo?
Então agora eu vou ter isso aqui, ó. Vou apagar isso aqui, beleza? Olha só. Então agora eu vou pegar, seja n maior do que n0. Tranquilo? Beleza? Então eu vou ter duas coisas. Eu vou ter que, como xn é não decrescente, então eu pego um n maior que n0, eu vou ter que o xn vai ser maior do que o xn0, concorda? Além disso, como A é o supremo do conjunto dos xn's, eu vou ter que esse xn tem que ser menor ou igual a A, tá de boa? Tá? Logo, eu vou ter isso aqui, ó, juntando essas coisas todas. A menos epsilon menor do que xn0, que vai ser menor do que xn, que vai ser menor ou igual a A. Então morreu, porque eu vou ter xn menos A menor do que epsilon, e isso vai valer para todo n maior ou igual que n0. Então mostrei que ela é convergente. Tá de boa? Ali é para todo n pertencentes naturais, não xn. Onde? Xn tal que n Com A igual. Aqui? Aqui é para todo n. É para aqui, sim. N, né? E na linha de cima teria que ser maior ou igual? Porque a gente não sabe. A gente só sabe que é não decrescente. Menor ou igual, né? Sim, tá certo. Aqui, né? Então aqui também. Tem razão. Beleza? Tá tranquilo isso? Beleza, pessoal? Não sei se vai dar tempo de acabar hoje, mas vamos só mais um pouquinho. Mais calma. Hã? É. A é o supremo desse conjunto aqui. Está escrito aqui bonitinho, tá? Eu botei isso aí, nem lembrava. Teoremas emergentes. Bom, antes de continuar a demonstrar, enquanto vocês copiam, eu quero fazer a seguinte observação sobre a estratégia pedagógica de fazer esse exercício, tá? Vê se vocês concordam que esse teorema aqui, o enunciado, por isso que eu botei que eles são teoremas emergentes, porque o enunciado desse teorema surgiu do exercício, tá de boa? Concordam que isso ganha muito mais, assim, concretude, se a gente faz dessa forma que se eu chegasse, enunciasse o teorema e demonstrasse logo? Sim. Então essa é... Dá um Porque a motivo, gente- né? Pra quê? Por que eu A gente tô foi pensando produzindo nisso? as ideias Isso. que foram usadas aí para. exatamente. Para vocês, isso ia ficar muito abstrato. A gente não conseguia ver os blocos que o Arthur falou, não ia ver. Acho que. Então o teorema fica muito mais palpável, fica muito mais próximo da gente, a gente faz A assim. gente tentou pensar numa sequência limitada, monótona e Aí a convergente. gente coloca uma e fala, não, peraí, mas essa daqui não tem um requisito. Então a gente, tentando, né, pela tentativa, a gente vai errando e vai entendendo. Foi também mais intuitivo, pensando naquela coisa. Primeiro, a gente aprende as coisas definindo a coisa e depois vendo o que é, e não vendo a coisa e depois definindo. Exatamente. Então, primeiro a gente viu a coisa e depois a gente definiu e generalizou. Ou seja, a gente está seguindo a ordem da invenção e não da estrutura. É isso que eu estou fazendo. Beleza? Quando normalmente o modelo de aula assim, do ensino superior é o professor chegar, anunciar o teorema e demonstrar. Primeiro vimos um problema, tentamos indagar ele. Nos questionamos. Depois é que encapsulamos a definição. Exatamente. Maria, conseguiu tirar foto? Beleza, pessoal? Tá de boa isso? Vamos ver se consegue terminar isso.
Tá. Dá sim. Então, beleza, vamos lá. Meia hora. Isso, acho que sim. Então, olha só, aqui esse teorema daí eles falam sobre completude, tá? Então eles fazem parte desse. Então esse aí que eu chamei de teorema 1, que não tem nome. Nossa, mas já pensou que não foi online, hein? Esse aí a gente. Pô, ia Olha ficar um só. pouco difícil isso aí online. Vamos tentar acabar assim. Beleza, pessoal? E agora, tranquilo, essa demonstração mais bonitinha, tá? Tá. Então agora, essa demonstração que está escrita aqui. Olha só. Agora vamos chegar no teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Tem muitos caminhos para chegar no teorema de Bolzano-Weierstrass. Tranquilo? Eu acho um caminho, vou fazer um caminho que eu acho legal, que a gente vai demonstrar esse lema aí, tá? Então, posso apagar tudo? Tá? Olha só. A gente acabou de demonstrar esse teorema aqui. Vou só escrever para... Toda sequência monótona e limitada é convergente. Isso foi o que a gente acabou de demonstrar. E agora eu estou propondo esse lema aí, tá? Esse lema que eu acho muito legal. Tá? É um lema porque ele serve muito especificamente para esse caminho da demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass. Só que eu acho esse lema muito surpreendente. Porque olha o que esse lema diz. Ele não tem nenhuma hipótese. Reparem só. Toda sequência tem uma subsequência monótona. Eu acho isso muito legal. Por quê? O que ele diz? Ele diz o seguinte: por mais louca que seja uma sequência, eu posso ter uma sequência toda irregular, que fica pulando loucamente, tem um pedaço que vai para infinito e blá. Por mais irregular que seja a distribuição dos termos de uma sequência, eu consigo sempre extrair deles uma subsequência monótona. Beleza? Então, por um lado, por mais irregularidades que tenha, ali dentro tem alguma regularidade. Eu acho ele muito surpreendente, porque, repara, é toda a sequência, não é toda a sequência de determinada condição. É qualquer sequência mais maluca que vocês pensarem, eu consigo extrair uma sequência monótona, uma subsequência monótona. Se fosse naquele exercício e tivesse escrito isso, eu ia falar, não acho que não. Sim, exatamente. Isso é muito, eu acho isso bem não intuitivo. Assim. Beleza? Mas por que você consegue? Na verdade é porque tem infinitos índices. E infinito é muita coisa. Dentro do infinito eu tenho muito espaço para acontecer coisas. É tipo você pegar assim, sei lá, na representação decimal de π. Será que dentro da representação decimal de π tem uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9? Não sei, mas como é infinito, é muito possível que tenha. Eu não sei se tem ou não, tá? Mas até infinito pode ter muita irregularidade, mas dentro dessa irregularidade pode ter muita regularidade também. Entendeu? E é provado que o pi é um número normal. O que é o número normal? Que a representação decimal tem uma distribuição igual dos algoritmos. Então, tipo, porque assim, a partir de algum momento, como infinito tem muito espaço, poderia ser trilhões de trilhões parados de aparecer um móvel. E aí você não conseguiria. E aí poderia ser que até lá não tivesse acontecido isso que você falou e depois fosse impossível.
isso. Mas então, eu estou falando um exemplo, uma coisa qualquer que me ocorreu agora para dizer isso. Por isso que esse teorema é verdade, porque infinito tem muito espaço para acontecer coisas. E se pensar no desenho que eu falei de marcando os pontinhos da sequência, o negócio é, você tem muito espaço para ir adiante. Então você quer escolher de um jeito específico. Exato. Então, na demonstração desse lema vai aparecer exatamente isso que o Arthur falou, tá? Mas antes de demonstrar o lema, certo? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Faz de conta que a gente já demonstrou isso aqui, tá? Vamos guardar essa demonstração para depois. Uma vez tendo demonstrado isso, o teorema de Bolzano-Weierstrass é a consequência imediata da combinação desses dois resultados, tá? Vou escrever aqui, teorema de Bolzano-Weierstrass. O que ele diz? Beleza, pessoal? O teorema de Bolzano-Weierstrass, lembrando, diz isso aqui. Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Tá de boa? Certo? Beleza? Então, olha só. Vamos demonstrar o teorema de Bolzano oralmente, tá? Porque depois está escrito aqui. Porque ele é a consequência imediata desses dois aqui, tá? Então, vamos focar agora no teorema de Bolzano-Weierstrass. Então, olha só, pega uma sequência limitada, tranquilo? Certo? Então, estou demonstrando ele. Seja xn uma sequência limitada qualquer. Beleza? Tranquilo? Pelo lema, por esse lema aqui, aquela sequência tem uma subsequência monótona, concorda? Beleza? Tranquilo? Tá? Por esse teorema aqui, essa subsequência, como ela é monótona e limitada, ela é convergente, a subsequência. Tá? Porque eu estou pegando aqui, ó, xnk monótona, que é a subsequência dessa aqui. Tranquilo? Mas como é uma subsequência dessa aqui e essa aqui é limitada, então a subsequência também vai ser limitada. Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Agora, então, aplicando esse teorema aqui à subsequência, essa subsequência é convergente. Porque toda sequência monótona e limitada é convergente. Tranquilo? Agora, pronto, né? Acabou. Foi mal, me distraí. Acabou, consegui uma subsequência monótona e convergente. Beleza? Não, mas tem que fazer nada. Então agora só nos resta demonstrar esse lema. Todo mundo acompanhou? Sim? Meio anticlimático, né? Hã? Meio anticlimático. Vai... Pode ser. Certo, mas esse. O clima está aqui agora. Toda sequência tem uma subsequência monótona, então toda sequência limitada vai ter uma subsequência monótona. Logo Vai ter uma subsequência convergente. Toda sequência tem uma subsequência monótona. Só que eu estou pegando uma sequência limitada. Então, essa sequência limitada tem uma subsequência monótona. Tranquilo? Então, essa subsequência vai ser convergente. Pronto, acabou. Beleza? É isso. Tranquilo, pessoal? Então, agora nos resta só demonstrar esse lema. Vamos fazer logo, tá? Porque a demonstração desse lema é muito legal. Tá? Igual o lema. Então, todo mundo se convenceu da demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass? Beleza? Vamos fazer a demonstração do lema.
Aí eu vou usar o slide e falar ao mesmo tempo só para poupar tempo, tá? Certo? Para terminar a aula. Beleza, pessoal? Posso apagar esse quadro aqui? Tá. Então, olha só. Para demonstrar esse lema que está escrito ali, eu vou usar essa ideia de termo destacado. Aí é legal usar os gráficos que o Arthur falou. Então, o que está escrito ali? Um termo destacado, na verdade, é como se fosse assim, um conceito, mas que a utilidade dele é só dentro dessa demonstração. Tá beleza? Certo? Então, o que é um termo destacado? Um termo destacado é um termo tal que todos aqueles que vêm depois dele têm valores menores ou iguais que ele. Tá beleza? Certo? Então, tipo assim, ó. Se eu tiver um gráfico assim, de uma sequência. Olha só, beleza? Estão visualizando esse gráfico aqui? Então veja bem, esse aqui é destacado, concorda? Porque todo mundo que tem índice maior ou igual que ele vai ter valores menores do que ele. Beleza? Tranquilo? Tá, vou escrever assim: n maior do que n implica xn menor ou igual que xn. Tá tranquilo, pessoal? Esse aqui não é destacado, porque tem um que vem depois dele que é maior do que ele. E daqui para lá, todos são destacados. Tá de boa? Então só os que não são destacados, nesse exemplo, são esse e esse. Todo mundo visualizou? Tranquilo? Tá? Então, essa é a definição de um termo destacado. Tá beleza? Tá? Em particular, se uma sequência for toda decrescente, todos os seus termos são destacados, concorda? E se ela for crescente, nenhum termo é destacado. Tá de boa isso? Tranquilo? Fez sentido? Fala. Ser destacado é se você está no ponto e está olhando para os próximos caras da sequência, não tem ninguém indo para cima. Exatamente. Essa analogia é bem legal. Fala que está fazendo uma trilha numa serra. É uma rampa. É uma rampa para baixo. Isso. Sendo que ela pode ter uma elevação, mas aquela elevação não pode passar o lugar onde você está. Então essa é a ideia de termo destacado, beleza? Todo mundo entendeu? Então essa ideia vai demonstrar o teorema surpreendentemente. Mas, professor, eu pego o máximo que tem que fazer dele. O próximo não, todos os próximos. Todos os próximos têm que estar abaixo dele. Então, o primeiro que eu vou destacar é o maior de todos. Sim. Depois. Isso. Pode, mas eu estou supondo que daqui ela vai decrescer, entendeu? Se tiver assim, ó, se esse aqui for assim, esse aqui não é destacado, esse aqui é. Entendeu? Fala. Se ela for para o infinito. Se ela for para o infinito, se ela for para o infinito crescente, nenhum termo é destacado. É isso que eu estava. Não existe ter nenhum termo destacado, entendeu? Esse Pode não existir. Esse que eu estava perguntando. A sequência ela tem que ser sempre decrescente. Não, gente, isso não. Olha só, presta atenção. Vamos ver, né? Você Presta dois atenção. destacados. Não, olha só. Calma, gente. Veja bem. A definição de termo destacado é essa. A sequência pode não ter nenhum termo destacado.
Isso não é relevante para a demonstração. Ela pode ter só alguns, pode ter todos e pode não ter nenhum. Entendeu? Esse aqui é um exemplo no qual alguns termos são destacados e outros não. Beleza? Se a sequência for assim, ó, crescente, todos são... não tem, tá certo. Se ela for assim, todos são. Beleza? Entendeu, Gabriela? Beleza? Isso? Por exemplo, se o X1 é destacado, o X2 foi igual ao X1. E o X2 eles são... Porque eu estou colocando menor ou igual. Aí os dois são destacados. Entendeu? Beleza? Bom. Hã? Uma constante é tudo destacado também. Beleza? E uma crescente, uma não decrescente é tudo destacado. Nunca mais eu destacado? Não, só se que eu saiba, isso serve para essa demonstração. Mas vamos lá, olha só. Agora, por isso que eu estou falando que eu vou pegar esse conjunto aí. Olha só, que conjunto é esse? Eu estou chamando de D. É o conjunto dos índices correspondentes ao termo destacado. Não é dos termos, tá? É dos índices que estão no termo destacado. Então aqui, ó, quem vão ser 2, 4, 5, 7, daqui pra cá não sei, tá? Beleza? Tranquilo, pessoal? Certo? Então, esse conjunto sempre vai existir, sendo que ele pode ser vazio. Pode acontecer, nesse caso aqui, ó, esse conjunto D é vazio, e nesse caso aqui, o conjunto D é igual a N. Tá beleza, pessoal? Tranquilo? E naquele conjunto, nesse exemplo aqui, esse conjunto é isso aí. Tá de boa? Tá? Bom, mas o que vai importar pra gente é o seguinte. Então, como eu disse, esse conjunto pode ser qualquer coisa. Em particular, esse conjunto D, ele pode ser infinito ou não. Tá legal? Se ele for infinito, os próprios termos destacados formam uma sequência não crescente, concorda? Se ele for infinito, tipo esse aqui. Não crescente, tá certo? Beleza? Se ele for infinito, então significa que eu consigo pegar uma subsequência que vai decrescer. Porque tem infinitos termos destacados. Então depois dele tem um menor, depois tem um menor e assim por diante, beleza? Então nessa hipótese aqui o teorema está demonstrado. Porque eu quero mostrar que sempre existe uma sequência monótona. Tá de boa? Tá? Alguma dúvida? Agora vamos ver o que acontece no outro caso, onde esse conjunto é finito. Quando esse conjunto é finito, quer dizer que existe um índice que eu estou chamando de N maiúsculo, a partir do qual ninguém mais é destacado, concorda? Beleza? Tá tranquilo? Porque eu estou falando o seguinte, essa sequência tem um conjunto finito de índices destacados. Então, se ele tem um conjunto finito, ele tem um máximo. Tá? Então, eu estou pegando esse N aí, que é maior do que esse máximo. Então, pode ser o próprio máximo, tá? Não importa. Eu quero dizer que a partir dele, ninguém é destacado. Tá beleza? Tá de boa isso? Certo? Então, eu vou pegar... Então, esse Nzão aqui, a partir dele, ninguém é destacado. Faz de conta que esse Nzão aqui é tipo 10, sei lá. Beleza? Que tem um conjunto finito de termos destacados. Eu vou pegar um M1, um índice maior do que esse índice N, concorda? Beleza, pessoal? Então, o que eu sei sobre esse M1? Ele não é destacado.
Se ele não é destacado, o que significa isso? Significa que existe um M2 maior do que esse M1, tal que o XM2 é maior do que o XM1, concorda? Beleza? Tá de boa isso? Porque... Exato. Porque não é mais destacado. Porque ninguém mais é destacado. Esse M2, como ele não é destacado, tem alguém depois dele cujo valor é maior do que ele. Tá? Que, tipo, tá bloqueando ele. O destacado pode ter ninguém bloqueando. Digamos assim, à vista, né? Supondo que é uma... Eu gosto de fazer trilha. Então gostei dessa analogia. Então, beleza? Então esse M2 não é destacado. Esse M1 não é destacado. Agora o M2 também não é destacado. Então existe um M3, ou seja, construindo uma subsequência monótona crescente. Não é super legal? Eu acho esse teorema super legal. Beleza, pessoal? Fez sentido? E aí, esse caso vale para esse aqui que é vazio. Sim, exatamente, Vale para o caso vazio, porque o caso vazio, eu posso, esse N é qualquer coisa, eu posso pegar um, esse N é qualquer número. Beleza? É porque você está usando o complementado do D no caso que é finito. Isso. Então, porque você falou no início, se é infinito, tem tanto espaço que eu consigo escolher o que eu preciso. E aí, se é Deixa eu só mostrar a demonstração do fala. Fala, pô. Você falou no início, se é infinito, tem tanto espaço para escolher quanto o que eu preciso. Aí falou, se é infinito, então beleza. Se é finito, eu estou dando o complementar dele, ele vai ser infinito. Isso. E aí meio eu faço o que eu quero. Exatamente. Não é legal? Beleza? Muito legal. Posso passar esse slide? Tá. Aí agora só para mostrar que é aquilo que eu já falei, a demonstração do teorema de Bolzano-Weierstrass, tá? Que é uma consequência imediata desses dois. Toda sequência limitada tem uma subsequência convergente. Beleza? Então aquilo que eu falei normalmente agora há pouco, vou só projetar aí. Vamos pegar uma sequência limitada. Pelo lema, ela tem uma subsequência monótona. Concorda? Como a sequência original é limitada, a subsequência também é limitada. Beleza? Pelo teorema 1, que é aquele que a gente demonstrou antes, ela é convergente. Aí demonstrou. O teorema de Bolzano-Weierstrass. Tranquilo? Beleza? Beleza? De boa? Bom. Isso. Exatamente. Que é uma sequência qualquer, tem uma subsequência monótona. Aí, deixa eu ver se tem um monte. Tá. Tranquilo. Então, na próxima aula, por hoje acabou. Hoje rendeu bastante. Na próxima aula, a gente vai ser online, mas acho que essa aula mais. A gente vai falar de sequência de Cauchy, tá? Que a definição é essa. Tranquilo? Vamos falar sobre isso na próxima aula. E as sequências de Cauchy, que eu vou explicar o que é o conceito, sequência de Cauchy. As sequências de Cauchy estão associadas a uma propriedade muito importante que está relacionada com completude. Beleza? Vocês querem spoiler ou não spoiler? Tá. Então está associada a uma propriedade muito importante relacionada à completude e está associada também a uma outra forma de construir o conjunto dos números reais alternativa ao quadro de Dedekind, que são as classes equivalentes em sequência de Cauchy. Beleza? Fala. É só aleatoriamente, como a gente falou nesse semestre sobre mods, sobre base, achei interessante contar que na prova do ensino médio da FRJ esse ano caiu uma questão de mod e uma questão de troca de base também. Na prova de quê? Do ensino médio do FRJ. Do IFRJ. Do IFRJ, mas não é Enem? Não, do médio. Pro médio, tô viajando. Era uma questão,
Sempre cai na questão de quê? Não cai. Esse ano cai uma questão de mod e uma questão de troca de base. Ah, é? Do troca de base. Coincidência. Eu tinha ele dava um valor, eles pediam para somar quantas pessoas tem nessa escola, assim. E quantos eles somam na base 2, o número de mod, ele falava uma menina, chamava um mod, e essa seria o resto. Olha só, o que a gente está falando é muito provável que seja um ex-aluno daqui, porque lá no IFRJ é cheio de professores de matemática e eles não vão ver mais. Eu achei muito interessante. Legal, Eu tinha refeito as últimas provas com os alunos meus, e realmente não está. Vou tentar descobrir quem fez essa prova. Depois eu aviso. Legal, bacana.